Dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia no YouTube, bom dia aqui no Instagram. Bom dia, Bianca. Bom dia, Gui, Samuel, Gisele. Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto. Pessoal no YouTube também, bom dia. E aí, tudo bem, gente? Nossa última live da semana, onde eu concluo o assunto de planejamento estratégico. A live de hoje, ela está mais focada em como a gente vai chegar no lugar onde a gente pensou durante a semana. Então, eu volto a dizer, se você não parou para pensar no seu planejamento, se você não fez lá seus 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais, faça sua missão, visão e valores, desenhe a sua meta SMART, e aí hoje eu vou dar algumas ideias, algumas orientações de como é que a gente vai implantar isso dentro da nossa empresa, tá bom? E aí eu também, só dar um recadinho para as pessoas que estão me mandando mensagem, as lives estão ficando gravadas no YouTube, mas eu não sei até quanto tempo elas vão ficar lá no YouTube, tá bom? Então, se vocês ainda quiserem passar essas lives para outras pessoas, ainda está disponível lá. Então, vamos lá. Como sempre, eu com meu caderninho, né? Hoje eu preparei eu organizei algumas informações para você aplicar o planejamento estratégico, tático e operacional dentro da sua empresa. Então, eu vou explicar rapidamente o que são cada uma dessas coisas, e aí volto a dizer, aqui a minha intenção com vocês aqui é chamar atenção para esses pontos. A IP não trabalha com esse tipo de consultoria, nem presta esse tipo de serviço, mas eu acho que é muito importante que as empresas deem atenção para esses pontos. Então, o que acontece? Quando a gente está muito focado no dia a dia da empresa, nas atividades, matando um leão por dia, e a gente está trabalhando no dia a dia, só cumprindo aquela agenda de atividades que a gente tem que fazer para desenvolver um projeto, para desenvolver uma incorporação, a gente não tem tempo para pensar em soluções inovadoras ou para criar melhoras de processos dentro da empresa, ou para transformar processos que já não estão funcionando, ou simplesmente para parar e pensar se o que está sendo feito na empresa hoje está funcionando ou não. Eu fiz até um croquisinho aqui, ver se vocês conseguem enxergar, onde eu tenho ano 1, ano 2 e ano 3. No ano 1, eu gasto quase que meu ano inteiro só pensando em atividades operacionais. No ano 2, eu já começo a gastar menos tempo em atividades operacionais, porque eu começo a ter eficiência de projetos. No ano 3, eu começo a gastar menos tempo em atividades operacionais. O que é isso, Carol? Isso é o seguinte, quando a gente começa uma empresa, eu falo pela minha, por exemplo, quando eu comecei a IP, e eu fui desenvolver todos os cursos, os e-books, o conteúdo, fui organizar o fluxo da incorporação, eu passava mais tempo realmente sentada na cadeira, criando esses conteúdos, colocando esses conteúdos no papel, transformando eles numa sequência, do que pensando em como eu ia comunicar esse conteúdo, qual formato de curso eu ia fazer. Eu estava muito focada no operacional. E eu gosto sempre de dar o meu exemplo, né? Quando foi que eu realmente dei um salto na minha empresa? Quando eu passei a ter mais tempo longe do operacional, ou seja, eu tinha mais tempo livre, porque arrumar a casa, criar os meus padrões, os meus procedimentos, eu fiz isso, comecei a fazer isso em 2013. E aí eu fui desenvolvendo aos poucos, e eu estou falando de uma empresa, né? É claro que por uma escolha, eu decidi ter uma empresa que eu fosse autônoma, né? E que eu não tivesse equipe, eu terceirizo e tal. Então, quando eu comecei essa empresa, eu passava muito tempo organizando, só que organizando o operacional. Eu não tinha essa visão de missão, visão, valores, para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar. O que acontece? Eu passei muito tempo, literalmente, correndo em volta do rabo, né? Passei muito tempo correndo em volta de mim mesma, só desenvolvendo
E-book, curso, planilha, documento de Word, lá presa no meu mundinho, achando que eu estava criando coisas incríveis. Óbvio que eu não vou também menosprezar o trabalho. Eu estava, assim, criando coisas muito bacanas, mas eu estava muito presa naquele mundinho, né? E aí, quando eu comecei a organizar a minha empresa para ela crescer, e aí crescer em faturamento, em escala, em alcance, é que eu percebi que eu só consegui crescer quando eu passei a dedicar menos tempo para o meu operacional, eu, dona da empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem 3 níveis de planejamento dentro de qualquer organização. A gente tem o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É o grande, é o todo, é aquela visão do todo, é você olhar para a sua empresa e você falar, eu quero que a minha empresa seja isso daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, está mais relacionado com missão, visão e valores. Quem vai desenvolver isso é a alta gerência. Então, eu fiz até uma pirâmide aqui. O planejamento estratégico, ele é desenvolvido na cabeça dessa pirâmide. E ele é feito por quem? Pelos diretores da empresa, pelo CEO da empresa, pelo dono da empresa, né? Então, ele vai, nessa etapa, que é a etapa que eu estou chamando a atenção para vocês agora, caso vocês ainda não tenham isso na empresa de vocês, e volto a dizer, mesmo que você seja eu empresa, uma única pessoa, vocês têm que ter isso, porque vocês têm que começar a alocar o tempo de vocês no lugar certo. Então, quando eu estou falando sobre planejamento estratégico, eu estou olhando para o que eu vou fazer para os próximos anos. É aquela minha visão de médio e longo prazo. Então, é o meu sonho. E aí eu tenho uma brincadeira, eu falo isso nas minhas mentorias, nas minhas consultorias há anos. Todo sonho que você tem é que nem jogar dardo. Você vai pegar o seu sonho, você vai mirar lá na frente, você vai jogar aquele dardo. E aí você está vendo aquele sonho lá na frente. Só que você não vê que para você chegar nesse sonho, para você alcançar aquele dardo, você tem sobe e desce, você tem curva. Esse é o como. O meu sonho está ali, grudado na parede. Eu olho para aquele sonho todo dia. Eu falo quanto que eu quero de VGV, qual o tamanho do empreendimento que eu quero desenvolver, que tipo de incorporação eu quero desenvolver, quais são os projetos que eu quero fazer, quais são os parceiros que eu quero ter. Então, esse é o dardo. Eu joguei meu dardo e meu dardo está lá na parede, eu estou olhando para ele todo dia. Só que quando eu olho o percurso que eu tenho que percorrer até chegar nesse dardo, ele não é uma linha reta. E ele não é simples. Então, não adianta nada eu olhar para o sonho e falar, eu quero fazer tantos milhões de VGV por ano. E eu não olhar para baixo e entender como é que eu vou chegar ali. E aí, para a gente entender como é que a gente vai chegar nesse sonho, a gente tem 2 planejamentos. O planejamento tático e o planejamento operacional. E aí, Carol, esses croquis, né? Do planejamento estratégico é que a gente vai pular para o planejamento tático, e o planejamento tático é que vai dar ferramenta para a gente fazer o nosso planejamento operacional. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é cada um deles, tá? Quando eu falei sobre planejamento estratégico, eu estou falando sobre a visão geral da empresa, né? Para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, missão, visão e valores, né? É a visão geral da empresa. Normalmente, elas são feitas pelos diretores da empresa, então é aquela escala hierárquica de cima para baixo mesmo, né? E aí, volto a dizer, se você é uma empresa como a minha, por exemplo, que eu faço tudo, claro, eu tenho equipes que me ajudam, mas eu faço tudo, né, praticamente tudo, você tem que entender onde você vai alocar esse tempo e quando é que você vai vestir uma camisa e vai vestir outra camisa. E eu acho que isso é muito importante para quem está começando, né? Principalmente para quem está começando. Porque o gigante, ele tem equipe para tudo. Agora, o pequeno e o médio, ele absorve uma quantidade muito grande de atividades, né? Então, quando eu falo sobre o planejamento tático, o que é o planejamento tático? O planejamento tático é o meu planejamento por marketing, obra, projeto, contratos. Então, eu pego o meu sonho. O que é o meu sonho? Eu quero fazer 45 milhões de VGV em 2021. Como é que eu vou chegar nesse 45 milhões em 2021? Aí eu falo, eu tenho que investir em marketing, eu tenho que melhorar minha engenharia. Então, eu começo a construir o como isso vai me ajudar a chegar no plano que eu pensei lá na frente. E aí, na hora que eu estou desenvolvendo o meu planejamento tático, aí é que é o pulo do gato. O meu planejamento tático, ele é o momento em que eu vou dizer
o que eu preciso fazer para chegar nos 45 milhões. E o planejamento operacional é o que eu vou fazer, quais são as atividades que eu vou desenvolver. Então, quando eu estou falando sobre o meu planejamento tático, eu estou dizendo que a cada 3 meses eu vou ter que desenvolver tais atividades. E no meu planejamento operacional, eu estou dizendo quem vai desenvolver o quê, em quanto tempo. E aí é a hora que eu começo a desenvolver meus checklists, o meu cronograma no project, é a hora que eu tenho os meus templates, eu crio as minhas diretrizes de projeto, eu vou criar os meus contratos padrão, porque isso vai me economizar tempo. Eu falo muito sobre isso na academia, tá? Nessa parte de padronização de processos, na Academia Online IP, que é o treinamento da IP, eu falo isso, se não me engano, é na aula 6, que é organizar a casa para você perder menos tempo nessa parte operacional. Então, criar os seus padrões de contratos, criar os seus padrões de procedimentos. Por exemplo, diretrizes de projeto. Ah, se eu estou falando de um empreendimento alto padrão, quais são as diretrizes de projeto que eu tenho que passar para o meu arquiteto, ou que eu tenho que passar para a minha engenharia desenvolver, e eu já sei exatamente o que eu não quero que o projetista faça. Quando eu tenho isso muito claro na minha cabeça, esse planejamento operacional, eu consigo pedir exatamente o que eu quero para um projetista, para um advogado, para um corretor. Eu posso falar para um corretor que vende, que me apresenta terrenos, por exemplo. Eu falo para ele exatamente que tipo de terreno eu quero receber. Então, a partir do momento que eu consigo organizar isso na minha cabeça, os meus processos ficam mais rápidos. Vou explicar de uma forma melhor. Quando eu vou fazer o meu planejamento estratégico, eu tenho que pensar sempre em 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E a cada ano eu tenho que revisitar esse planejamento para saber se eu atingi ou não, se eu cheguei perto ou não, e por aí vai. Quando eu estou fazendo o meu planejamento estratégico, eu falei ontem que a gente tem que olhar fatores externos e fatores internos da empresa, que eu tenho que desenhar as minhas missões, visões e valores, e que eu tenho que fazer o desenho dos meus objetivos pessoais e profissionais. Todo esse conjunto de fatores, né, vou até mostrar aqui no meu caderninho, ó, os fatores internos, os fatores externos, a missão, visão e valores e os meus objetivos, todos eles precisam ser avaliados pela Meta Smart e pela análise SWOT. Quem não sabe o que é isso, coloca lá no Google, que é uma ferramenta importante para quem está começando. Não só para quem está começando. Quando eu vou fazer o meu planejamento tático, aí tem uma regrinha que eu adoro. A sigla é em inglês, mas eu vou ensinar para vocês em português. Que ela se chama 5W2H. Vou mostrar também, porque para quem não sabe inglês, eu vou explicar tudo em português também, tá? 5W2H. Então, ela fala what, o que, why, por quê, where, onde, when, quando, how, como e how much, quanto custa. O que é isso, Carol? Isso é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um planejamento para a empresa, então se eu estou falando, eu quero fazer 45 milhões de lançamento em 2021. Isso é o que eu quero fazer. Como é que eu vou organizar isso dentro da minha empresa, da estrutura da minha empresa, para eu alcançar isso em atividades? Quais são as atividades que eu vou ter que gerar, vou ter que fazer para poder chegar nesse ponto? Então, o quê? O que eu quero? Eu quero fazer 45 milhões de lançamento. Por quê? Porque, segundo o meu planejamento estratégico, se eu fizer 45 milhões por ano, eu vou conseguir crescer a minha empresa a cada 5 anos, vou poder contratar mais funcionários, vou poder expandir a minha equipe, vou aumentar o meu retorno. Onde? Aí o onde pode ser o local, aonde que eu quero empreender, mas pode ser também quais ferramentas, o que eu preciso. Quais são as ferramentas necessárias para eu conseguir fazer esse VGV de 45 milhões? Eu preciso aumentar minha equipe, eu preciso comprar softwares de gestão, eu preciso contratar uma consultoria, eu preciso fazer o curso da Academia Online IP da Carol. Quando eu quero fechar 45 milhões até o final de 2021, eu tenho uma data, eu tenho um momento, um deadline, eu tenho uma linha do tempo para fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu vou fechar parceria com outros empreendedores, porque eu sozinho não vou conseguir fazer um VGV de 45 milhões. Eu vou buscar uma construtora parceira para fazer essa obra comigo.
Eu vou buscar investidores, porque eu não consigo ter uma exposição tão alta para fazer um negócio desse tamanho. Esse é o como. Quanto custa? Quanto custa para mim? Qual vai ser a minha exposição? Eu consigo essa exposição? Não, eu não consigo. Então, eu vou buscar investidores. Isso, eu só estou desenhando a ideia ainda. Só que quando eu desenho a ideia, eu já mapeei tudo que precisa ser feito. Depois disso, depois que eu fiz esse planejamento tático, é que eu vou para o operacional. E aí, no operacional, é que eu vou desenvolver quais são os métodos e quais são os processos. Então, qual é o método que eu vou usar? Por exemplo, eu ensino o fluxo de incorporação, que é um método para desenvolver uma incorporação imobiliária do zero. Qual é o método que você vai utilizar para desenvolver a sua incorporação imobiliária? E por que eu falo isso? Porque se a gente não pensar, sempre que a gente tiver uma ideia de um projeto, a gente tem que pensar nele sendo iniciado, mas ele sendo concluído. Em quanto tempo eu vou concluir? Como é que eu vou concluir? Se eu simplesmente falar, vou fazer um lançamento, e eu começo a lançar esse projeto, eu não tenho um método, não tenho uma forma, um início, meio e fim, para eu desenvolver esse projeto, vai por mim, você vai ter muita dor de cabeça, se você não tiver problemas maiores, inclusive, de não conseguir entregar esse lançamento. Então, é nesse momento que você faz o seu plano de ação, é nesse momento que você cria os seus fluxogramas, é nesse momento que você cria os seus cronogramas de atividade. A gente, na academia, a gente ensina vários cronogramas também. Cronograma de coordenação de projetos, coordenação de desenvolvimento de projeto, compatibilização, cronograma de incorporação e lançamento, temos coisas interessantes também. Mas qual que é o objetivo disso tudo, né? No final das contas, assim, tá bom, Carol? Eu faço esse planejamento estratégico, eu faço o planejamento tático, eu faço o planejamento operacional. Qual é o objetivo disso tudo? Sempre, quando a gente trabalha com essa metodologia, o objetivo é gerar eficiência. Eficiência para a empresa, eficiência de retorno financeiro, obviamente, né? Para cada negócio que você desenvolver. E o que eu acho mais poderoso é criar eficiência no seu tempo. A partir do momento que você se organizar dessa forma, existem várias empresas, tá? Eu não sou uma delas, e eu também não estou fazendo propaganda para nenhuma empresa dessas, mas existem várias empresas que fazem planejamento estratégico, tático e operacional da sua empresa, do tamanho que ela seja, não importa o tamanho da sua empresa, para que você consiga cumprir com as suas metas no final do ano. Eu acho importantíssimo, para quem não é muito bom de planejamento, gente, nem todo mundo é bom em planejamento, a gente sabe disso, né? Para quem não é muito bom em planejamento, eu aconselho fortemente que você contrate uma consultoria em planejamento para organizar a sua casa. Inclusive, para te ajudar a desenhar quais são as suas metas, missão, visão e valores para a sua empresa. Porque eu vejo muito incorporador, principalmente durante as minhas consultorias, que eu pergunto para eles assim, como é que é a sua meta de lançamentos? Quanto de VGV você faz por ano? Você tem uma métrica? Ou você sabe quanto que você precisa fazer todo ano? E a grande maioria não tem a menor ideia. Eles fazem a quantidade que aparece para eles, eles fazem o tanto de lançamento que eles têm a sorte de comprar terreno, mas não existe o planejamento de eu quero fazer 45 e eu vou correr para chegar nos 45 milhões de VGV por ano. É do tipo, a gente fez 13, a gente fez 25. Mas por que a gente fez 13? Por que a gente fez 25? É como se a sorte estivesse no controle da empresa. E não pode ser assim, né? Toda empresa tem que ter meta de venda, tem que ter meta de lançamento, tem que ter meta de distrato, porque você vai ter distrato, é uma coisa natural do negócio. Eu tenho que ter meta de lançamento, eu tenho que ter meta de venda, eu tenho que ter meta de velocidade de obra, eu tenho que ter meta de orçamento, eu tenho que ter meta de realizado, eu tenho que ter meta de distrato. Todas essas metas, elas são fundamentais para a gente saber quão bem a gente está indo e o que a gente precisa melhorar, né? Todo mês, dá uma olhada na meta, olha o cronograma. Eita, a gente não faz cronograma físico-financeiro para obra? A gente sempre faz, né? Porque a gente está muito acostumado a saber quando é que eu preciso comprar tijolo. Então, a gente faz o cronograma da obra para saber quando é que eu tenho que trabalhar com a minha área de suprimentos para fazer a compra de um determinado insumo. Só que a gente tem que começar a pensar
que não é só a obra que precisa ter esse input, a minha empresa precisa ter esse input. Se eu estou olhando que o final do ano está chegando e eu não tenho um terreno para desenvolver no ano seguinte, eu não posso correr para comprar um terreno no ano seguinte, quando faltam 2, 3 meses para eu fazer o lançamento que eu estou imaginando, né? Aí eu falo, vou comprar um terreno aqui que é facinho de lançar e eu consigo bater minha meta de lançamento. A gente não pode trabalhar por reação, né? A gente sempre tem que trabalhar com ação. Então, por exemplo, falando por mim, eu sempre planejo meu ano inteiro. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer em fevereiro, o que vai acontecer em março, abril, maio, junho e julho. E eu sei qual é o meu tempo disponível, inclusive, para fazer coisas extras. E aí é que eu falo, aí é que entra a inovação. Aí é que entra aquela parceria com aquele projetista que você não estava imaginando. Aí é que entra você entrar num negócio de multipropriedade numa outra cidade, porque você tem uma expertise que tem um outro parceiro que não tem, vocês podem unir forças. Volto a dizer, se vocês ficarem muito presos no dia a dia da operação de vocês, vocês não conseguem dar esse pulo, e aí vocês estão sempre trabalhando, como é que a gente fala, né? Trabalhando para comprar janta, né? Você trabalha no almoço para comprar janta, e aí você não tem aquele fôlego para poder dar um passo maior e crescer e criar uma empresa que vai ser inovadora e que vai se destacar na sua região. Uma outra coisa também que, dentro de planejamento, que é muito importante, e que eu comecei a falar na live de ontem, foi o seguinte: aprendam a usar a inteligência de mercado disponível para vocês. O que significa isso? Comecem a estudar o competidor de vocês, comecem a estudar o que a concorrência está fazendo. Vocês aprendem muito com a concorrência. E em cima da concorrência, inclusive, quantos lançamentos eles vão fazer, que tipo de empreendimento eles estão desenvolvendo. Vocês conseguem saber para onde vocês vão agir, para onde vocês vão atuar, né? Em que área vocês vão atuar. Às vezes vocês descobrem que tem uma área, um nicho de mercado, isso a gente vai falar na terça-feira. Às vezes vocês descobrem que tem um nicho de mercado que não tem ninguém olhando, que não tem ninguém atuando na sua região. E aí é onde está onde está o pulo do gato, onde você pode começar a atuar e vai ser o grande pulo de negócio para 2021. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Essa foi a nossa última aula, nossa última live sobre planejamento estratégico. A partir de segunda, a gente começa a falar sobre mercado imobiliário e cenários para 2021. Eu vou fazer um apanhado geral sobre todo o panorama econômico e a gente vai falar também sobre tendências, o que está acontecendo no mercado imobiliário, para onde a gente vai. Durante a semana também, eu acho que na quinta-feira, eu vou falar sobre MAP, produtos médio e alto padrão, como é que está o posicionamento desse tipo de produto no mercado. Na sexta, eu vou falar sobre Casa Verde e Amarela, nossa antiga Minha Casa Minha Vida. Vou falar na terça sobre nichos e segmentação de mercado. E na quarta... Me esqueci que eu vou falar na quarta, depois eu vou olhar. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Essa live está gravada no YouTube ainda, mas não vai ficar gravada por muito tempo. E espero vocês na segunda-feira. Bom final de semana. Domingo eu vou planejar já minha semana que vem. No detalhe, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.